de volta com o programa Feminina. No primeiro bloco, conversamos com o Dr. Jorge sobre perda de peso. Agora, no segundo bloco, vamos conversar com a psicóloga Juliana Chinato sobre o tratamento psicológico que acompanha esse tratamento. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Como funciona o tratamento psicológico na obesidade? Quais são os métodos que são utilizados? Bom, os métodos utilizados pela psicóloga no tratamento de obesidade é a terapia individual, onde a gente trabalha com a paciente fazendo uma anamnese, vendo da onde surgiu o problema da obesidade, as causas, e a partir daí vem todo o tratamento. A gente resolve o número de sessões que a paciente vai ter. E também a gente trabalha com a terapia de grupo, que tem um retorno muito positivo, que é uma troca de experiências, né, onde a gente trabalha com geralmente um número de 5, 6 pessoas, onde essas pessoas, claro, têm o mesmo problema, então é uma troca de experiências aí, onde tem um retorno muito positivo, como eu já falei, porque as pessoas se sentem bem em ouvir que os outros têm o mesmo problema, né? E ouvir também como essas pessoas estão resolvendo esse problema, não é? Então a terapia de grupo é uma das formas que funciona muito bem no tratamento de obesidade. E isso é um trabalho que a gente faz em conjunto aqui, eu e o Dr. Jorge, né? Então o paciente chega até a clínica e a gente encaminha para essa terapia de grupo. E a terapia individual também, né, complementa o tratamento medicamentoso com o Dr. Jorge. O tratamento individual com a psicóloga também é muito importante pela questão da obesidade, ter uma ansiedade enorme, né, ansiedade, uma depressão. Então, a questão da psicologia ligada ao médico é muito importante no tratamento da obesidade. Quais são as causas da obesidade? Falando sobre as causas da obesidade, 5% apenas são de fatores genéticos ou biológicos. 95% mais ou menos são de fatores causados pela ansiedade, né? Que são pessoas que comem muito compulsivamente em função de problemas pessoais, de problemas profissionais, aí trazem para a sua casa, para sua cozinha, né? Acabam comendo demais, ou mesmo em festas, e é uma compulsão, né, que pode se tornar uma obesidade, essa questão da ansiedade. E também a questão da depressão, que a depressão é uma causa bem importante também na questão da obesidade, porque aí já vem até, posso dar um exemplo de crianças, que aquela criança mais gordinha, ela sempre tem um preconceito, né, na escola, em relação até aos coleguinhas. Então essa criança pode desenvolver uma depressão a partir daí, né, e acabar comendo mais, né, e desenvolver uma obesidade a partir daí. Né. Então acho que essas são as causas mais importantes, né, e que pesam mais para a obesidade. Fatores orgânicos, fatores genéticos são bem poucos. Então, o psicológico é bem importante aí. Como se atinge a autoestima dessas pessoas? Pois é, a autoestima é uma coisa que atinge muito, né? Até porque a nossa mídia, a nossa cultura, ela enfatiza a questão da modelo, né? Da mulher magra, da mulher, né, como exemplo de beleza, a pessoa magérrima. Então, a pessoa com alguns quilos a mais, e com a obesidade, ela se sente mal, ela se sente com a autoestima lá embaixo, né? Então é bem importante trabalhar a questão psicológica até para a pessoa começar a partir daí a sair dessa depressão, né? E a partir daí controlar essa compulsão que a depressão pode causar, né? Essa compulsão por se alimentar mais para tentar tirar essa frustração, digamos, né? Essa frustração que a pessoa sente por, né, não ter aquele corpo ideal que tanto se enfatiza hoje, né, na TV ou mesmo na sociedade, né? Quais são os sintomas que essas pessoas apresentam quando procuram esse tratamento? Os sintomas apresentados pela pessoa que procura a clínica para fazer um tratamento de obesidade são a compulsão, em primeiro lugar, que é a ingestão de alimentos exagerada, os transtornos alimentares, né, que no caso da obesidade seria uma coisa bem importante, um transtorno bem notado que os médicos e os psicólogos trabalham muito, que seria a bulimia.
né? Que a bulimia é um transtorno onde a pessoa, ela come, ela ingere uma quantidade de alimentos até exagerada ou não, né? E cria um peso na consciência depois que ela come. Então, o que ela faz? Ela vai até o banheiro e provoca o vômito, né? Sempre que ela come, ela tem essa compulsão de provocar o vômito para não engordar, né? Então, isso acontece com pessoas obesas, com pessoas não obesas também, mas é um transtorno observado muito com as pessoas que apresentam obesidade. E isso acarreta numa série de problemas psicológicos e orgânicos também, né? Por isso que o médico e a psicóloga trabalham em conjunto para trabalhar essa questão desse transtorno da bulimia também. Outra causa seria a depressão e a ansiedade também, né? Que aí forma o conjunto aí dos sintomas que as pessoas mais apresentam quando procuram uma clínica para fazer o tratamento de obesidade. Que tipos de transtornos a ansiedade pode causar? Pois é, uma série de transtornos aí, né? Dependendo da paciente, né? A gente tem que observar, por isso que a gente faz a anamnese aí para ver o diagnóstico, né? Do tipo de transtorno que ela apresenta, né? Se é uma ansiedade exagerada, se é uma depressão, né? Para a gente trabalhar a partir daí, não é? E também a gente vê pacientes que apresentam uma série de fobias também. Fobias até a mais complicada, né, e a mais que aparece para o tratamento de obesidade é a fobia social, né, que é aquela questão que você me perguntou antes da autoestima. Então, a pessoa com autoestima baixa, ela não quer sair de casa, não é? Então, ela pode criar uma fobia em relação a isso. E a fobia social, a pessoa acaba às vezes até não levando a sua vida em frente, assim, na questão de trabalho, na questão de estudo, na questão social, de sair de casa, porque ela se sente mal. Ela sente que ela não é bem vista pelas pessoas, então ela prefere ficar em casa, na questão de se sentir envergonhada com a questão do peso. O que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela é reconhecida por a pessoa comer exageradamente e sem ter a necessidade de continuar com aquela alimentação, porque ela já ingeriu o suficiente. Então, a pessoa ela come além do que precisava, né? Até pela questão da ansiedade que a pessoa sente, então ela quer suprir aquilo de alguma forma. Então, ela come muito para tentar ver se essa ansiedade passa, e essa ansiedade não passa. E isso cria um problema, porque a pessoa acaba adquirindo uma obesidade, né? Em função da compulsão. Existe também a compulsão alimentar noturna. Durante a noite, né, a pessoa dormindo, ela acorda com aquela sensação que está com muita fome, né? Só que é uma sensação de fome falsa, digamos. Ela não tem aquela fome porque ela já se alimentou. Não é uma pessoa que não teve uma alimentação durante o dia. Ela acordou durante a noite em função de ela já estar com algum transtorno, algum problema, né, referente à alimentação. Ela vai acordar com aquela sensação de ansiedade e vai se alimentar durante a noite. Geralmente doces. Essas pessoas, geralmente, elas têm a sensação de que precisam de doces. E elas comem, né, e voltam a dormir. Tanto que tem exemplos de pessoas que, a maioria das pessoas, não lembram que elas comeram durante a noite. Elas vão lembrar no outro dia que elas encontram a cozinha modificada, né? Ou o companheiro fala para elas, né, você comeu durante a noite, porque a pessoa não lembra. Algumas lembram, mas a maioria acaba não lembrando. Então, tá aqui o convite para as pessoas virem até nós. Nós vamos estar aqui recebendo, com certeza, bem todo mundo que procurar, né? E acho que seria isso. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Você, telespectador, pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas ou então acessar o site da TV Cidade, www.tvcidade.net. Até semana que vem!